aqui na área do Luvemba e saudar o Bailundo, o Uambo de forma geral. Nós escalamos, na verdade, esta ponte porque vinhamos aqui há quase 2 anos com o Ministro das Obras Públicas. E é preocupação, quando os ministros se deslocam, deve haver resultados. Nós precisamos de resultados. Os ministros não devem ir para as províncias para fazerem passeatas. E eu estou a falar do Ministro das Obras Públicas, que tinha escalado o Uambo, e vinhamos até nesta ponte. Nós escalamos, a ponte foi esta, quando desabou. E o ministro aqui conosco, passamos todo o dia aqui, prometeu que em menos de 6 meses haveria de facto já uma mexida. Porque é preocupante essa estrada que de facto faz ligação ao município do Caxiungo, Bailundo, Caxiungo, e também faz ligação ao município do Caçongue, aqui próximo. Então deviam, mesmo os caminhões que saem do Quando-Cubango, assim como aqueles que saem do Bié, os que saem de Luanda e vão para o Quando-Cubango ou vão para o Bié, deviam escalar justamente essa rota. E também nós queríamos dizer que não há preocupação para se resolverem os problemas da população. Porque se houvesse preocupação, penso que aqui só vão correr quando morrerem pessoas aqui. O rio, quando enche, os que estão do outro lado, aqui tem aldeias, não conseguem atravessar. E podem passar aqui a val. Enquanto não morrerem pessoas aqui, idêntico àquilo que nós assistimos no município da Chicala-Choloanga, concretamente no rio Cunene, no Sambo, onde morreram pessoas o ano passado, só depois de morrer pessoas. É assim que o governo da província começou a mexer, começou a ter preocupação. E nós também estamos a ver que é igual, porque nos parece que estamos a ser governados por pessoas que são assassinas. Assassinas porque não têm este sentimento, esta dor de olhar que de facto o país tem estas preocupações. E sobretudo os ministros, os governadores, quando se deslocam, de facto o ministro tem caso de custo, né? Essa ajuda de custo são valores que saem dos cofres do Estado, cofres do país. Um ministro, quando vem para uma província, vem para um município como Bailundo, vir até aqui, isso não foi por mercê, por graça em vão. Então é preciso nós termos esta, de facto, olharmos para isto como uma grande preocupação que nos faz movimentar. Alguém, se calhar, devia pensar que essa estrada não é tão lá movimentada, mas há uma preocupação, porque mesmo o asfalto que eles tinham começado, se calhar começaram a colocar aqui, se os senhores jornalistas, vocês olharem para esse asfalto, é precário, né? São bulgário. É simplesmente, aqui estamos a ver a brita misturada com um pouquinho de óleo, é que colocaram por cima. E terra lá no fundo. Mas isso custou muito dinheiro nos cofres do Estado, o que devia levar essas empresas, que de facto eles próprios, se calhar, são os gestores, para as barras do tribunal e serem de facto inquiridas se o trabalho que eles fizeram. Em menos de poucos anos encontramos já tantos buracos, a própria estrada mesmo que escala Bailundo, Luvemba, até pelo menos aqui no Cululo, você encontra toda já esburacada. É uma estrada que não passam muitos caminhões. E agora, pior, por causa dessa ponte que desabou, que viemos aqui constatar. Então, devia ser, de facto, uma preocupação muito grande daqueles que se chamam inspetor ou fiscais. E aqueles que trabalham nas obras públicas, que dizem que são, de facto, fiscalizador, para ver se essa estrada, nessas condições, ou é mesmo assim as obras do próprio governo. E outro ponto que não gostaríamos de deixar de falar é, de facto, a visita que nós temos no nosso país do presidente da América, e que esse presidente da América, já estou a falar de Joe Biden, que vai cessar já nesse janeiro. E hoje, de facto, sabemos quantos são do mês de dezembro. E para janeiro falta pouquinhos dias. E esses poucos dias, nós não podemos cantar vitória,
porque daquilo que nós sabemos, o presidente que venceu as eleições nas Américas, penso que não vai lidar-se muito bem com os países que são, primeiro, fraudulentos quanto às eleições. Também o presidente Trump não vai aceitar aqueles países que são ditadores. E nós já sabemos a linha mais ou menos que se segue. E também fala-se dos interesses, que é o corredor do Lobito, do presidente Joe Biden. Nós estamos a ver que isso não é tanto ali, o corredor do Lobito, né? Os interesses primordiais é a base militar lá no Soio, que se quer instalar. E depois essas alianças que se fazem às vezes não são boas, nós devemos ser francos. Porque nós, até a técnica militar, os próprios militares, o armamento que nós temos é tudo russo. E nós temos até agora um país em que quase que os russos estão em todo canto, apesar de que hoje estamos a ver alguns embargos que foram decretados, assim como se andarmos um pouquinho lá onde se explora o diamante, aquela Rose que pertencia aos russos, hoje agora já não está na mão dos russos, mas seja como for, os russos estão quase que nos hospitais, estão nas escolas, estão em todo canto, estão na instrução militar. E esse desfazer-se dessa aliança com a Rússia e hoje aliarmos-nos com a América, tem aqui alguns interesses. Também entra aqui a questão de lobbies com a empresa da Chevron, que vem explorando o nosso petróleo e vai continuar a explorar por causa daquilo que nós sabemos. Também aqui queremos não deixar de falar que estas amizades vão azedar. Não vão tardar, vão azedar, porque a América em pouco tempo vai mudar de presidente. Em janeiro, é já janeiro, que o novo presidente vai tomar posse. Então, é um caminho que não é muito longo. É um caminho que vai durar pouco tempo. E esse pouco tempo as pessoas não podem cantar vitória. Estamos a ver a chegada dele. A única coisa de chegada de Joe Biden que nós vemos aí, talvez é o lixo que foram limpando naquelas áreas onde o presidente Joe Biden vai passar. E também aquelas lixeiras que eles foram tirando, os descartáveis e as fonças desentupidas ali, algumas na capital do país, naquelas ruas visíveis. Do resto, a fome vai continuar. Os malucos que eles foram recolhendo nas ruas, depois dele ir, vão voltar nas ruas. As crianças que eles recolheram, os meninos de rua, estou a dizer, nós os pobres vamos continuar sempre pobres, os meninos depois vão voltar sempre na rua. E mesmo decretando de facto essa tolerância para esconderem as pessoas, para não se manifestarem, não mostrarem a fome e a preocupação que se vive no país, isso tudo virá de cima. Mas queremos ser francos que é o país que nós temos de ditadura. Acreditamos que daquilo que foram já os pronunciamentos daquele que venceu as eleições nos Estados Unidos da América, a coisa não vai continuar.